A paz do Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 34, verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor deu a vida dele por mim e por você. Ele nos compara com a ovelha. E eu quis entender algumas coisas e busquei algumas características da ovelha, eu quero compartilhar com você. A ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. Ela não tem um mecanismo de defesa, ela não sabe se defender sozinha. Ela é totalmente dependente do pastor. O que eu aprendo com isso? Eu e você precisamos aprender que ele é que nos defende. A Bíblia diz que ele é que nos justifica. Não ataque quem te atacou. Apenas confie na defesa do pastor. A ovelha, ela não come qualquer coisa. Ao contrário do bode. O bode, ele come qualquer coisa. Ele é conhecido como lixeiro do sertão. Tudo que ele vê pela frente, ele come. A ovelha não. O pasto precisa estar fresco. O Senhor tem alimento fresco para mim e para a sua vida. Lembra do povo no deserto? Moisés ali falou para eles: não guardem para amanhã, falando acerca do maná. Peguem somente aquilo que vocês conseguirem comer, não guardem para amanhã. Porém, o povo desobediente, em Êxodo 16, verso 20, diz: deixaram eles para o dia seguinte, e aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. O Senhor tem alimento fresco para mim e para a tua vida. Não coma qualquer coisa. O que você tem comido nesses dias? Amém? Reflita sobre isso. Outra coisa, a ovelha só ouve a voz do pastor. Ou seja, ela não ouve a voz de estranhos. João capítulo 10, verso 4 e 5 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. A ovelha só ouve a voz do pastor. Verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Certa feita, um rapaz estava num lugar, vários pastores chegaram com suas ovelhas. E ele ficou encucado, pensando, como que eles vão saber qual é a ovelha de cada um? Ele percebeu que quando eles iam indo embora, eles iam conversando entre si ali, falando, e cada ovelha seguia o seu pastor. Ou seja, a ovelha conhece a voz do pastor e segue. Não adianta você dizer que conhece Deus, que conhece a voz de Deus, mas você não segue. Você não segue, você não obedece. A ovelha, ela é obediente. Ela é obediente. Sabemos que o Senhor, certa feita, falou de uma parábola da ovelha perdida. E eu quis entender por que a ovelha se perde. Olha que coisa linda. Primeiro ponto é o isolamento. Ela vai se afastando do rebanho porque a ovelha ela não consegue viver sozinha, ela tem que viver ali na comunidade, no rebanho. Quando ela vive sozinha, ela se perde. E aí ela vai se afastando do rebanho, fica sujeita e fica vulnerável a ataque de lobos. Olha o que diz lá em Hebreus 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Ou seja, muitos acham que podem servir ao Senhor sem estar em uma comunidade, uma congregação, sem estar ali com os irmãos em comunhão. A ovelha ela não vive sozinha, ela vive em comunhão ali no rebanho. Outra coisa, a murmuração. A ovelha, quando ela vai se perdendo, quando ela vai se isolando e ela vê que está em perigo, ela faz um barulho chamado balido. É tipo um grito, um berro, entendeu? E ali ela atrai o lobo, porque o lobo não ataca a ovelha quando está no rebanho, ele ataca quando ela está sozinha. Ou seja, a murmuração é um perigo. Quando a ovelha começa a se isolar e ficar sozinha, ela começa a murmurar. 1 Coríntios 10, 10 diz o seguinte: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, ela começa a gritar e atrai o lobo. Outra coisa, o pelo sujo.
Quando ela sai de perto do pastor, ela vai andando ali pelo meio do mato, ela vai ficando cheia de carrapicho. Ela vai encostando nas barragens, porque ela está procurando pasto e ela vai se sujando. Olha o que a palavra diz em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado, a sujeira, ali quando se afasta, o isolamento, o afastamento, a murmuração, a sujeira nos afastam do pastor. Vão nos afastando do pastor e nisso o lobo fica com facilidade de nos atacar. Olha que coisa linda. A ovelha é um animal dócil, ela não tem defesa, como eu falei, ela só depende do pastor, ela ouve a voz do pastor, ela come na mesma manjedoura, ela dorme no mesmo lugar, ela só grita quando está em perigo. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! No Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará vai dizer que você não vai sentir falta de nada, ainda que você não tenha tudo. O Senhor é o teu pastor. O pastor, ele cuida da ovelha, ele ama o seu rebanho. A tarefa dele é vigiar a ovelha, não permitindo que nada aconteça. A ovelha precisa ser dependente do pastor. Ele nos guia nas águas tranquilas. A palavra diz que a vara e o cajado consolam. O cajado, o pastor usa para, quando ele vê que a ovelha está se distanciando, ele usa para dar uma batidinha e trazer ela de volta. Ou ele tem um gancho na ponta, que quando a ovelha cai em algum buraco que ele não consegue alcançar com as mãos, ele vai lá e resgata através daquele gancho. E também para disciplinar. Ou seja, a palavra diz que o Senhor corrige a quem ele ama. A correção é uma forma também de proteção. Você sabia que quando a ovelha é rebelde, o pastor tenta ali e vê que ela é rebelde, ele quebra a patinha dela? E nisso que ele quebra a patinha, ele precisa carregá-la nos ombros. Ele vai lá, ele cuida, ele faz um curativo. Aquilo dói mais no pastor. Dói mais no pastor ele ter que tomar atitude, mas isso é para que ele não perca. É para que ela não se distancie e não fique à mercê do ataque dos lobos. O pastor, ele todo o tempo ali durante o dia, ele várias vezes ele conta as suas ovelhas para ver se não está faltando nenhuma. Por isso que o Senhor diz que na parábola que ele tinha 100 ovelhas, ele perde uma e ele vai atrás. Por quê? Porque eles têm o costume de contar. Ou seja, nós somos únicos. Você é único para o Senhor. Ele não te abandona. Ele, ainda que ele faça ferida, ele cuida. Receba o cuidado de Deus, entenda o cuidado de Deus. Não ache que o que você está passando é porque Deus quer teu mal, quer te castigar. Receba o cuidado de Deus nessa hora. Que você fique com essa palavra, que você reflita nas atitudes da ovelha e perceba se você está sendo como ovelha ou se você está agindo como o bode ali. O bode ele é agressivo, ele ataca, ele é traiçoeiro. A ovelha não, a ovelha é dócil. Que nós possamos ser como ovelhas e que o Senhor te abençoe e me abençoe também. Um dia cheio de paz para você.